Olá, meu nome é Sérgio Luiz. Eu costumava nesse canal declamar algumas poesias, mensagens, textos. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou falar sobre autismo. Eu não entendo muito bem de autismo para falar tudo sobre autismo clássico, mas eu entendo um pouco do meu autismo. Hoje se chama autismo, mas até um pouco tempo atrás se chamava espectroautismo, Asperger, não sei, é isso mesmo. É um tipo de autismo mais leve. A principal característica disso, ó, percebe que eu estou gaguejando? A minha fala é meio debilitada. Eu não processo a linguagem na mesma velocidade do que eu tenho que falar, entendeu? Então isso precisa de treino. Eu estou treinando para falar mais rápido, sem gaguejar, mas ainda é um pouco difícil. Eu fui diagnosticado no começo desse ano. Eu fui fazer vários testes no psicólogo, que já me acompanha faz um bom tempo, desde criança. E aí falaram que eu tive isso. E foi um grande alívio para mim. Um grande alívio saber o que você tem. Porque para mim sempre foi um mistério eu ser desse jeito, do jeito que eu sou. Minha infância foi relativamente boa, mas eu ia muito mal na escola, não entendia nada. Eu vivia completamente aéreo, em outro mundo, assim. E tudo me irritava. Eu não fui muito mal-humorado, mas digamos que tudo à minha volta me atrapalhava. Eu não sabia lidar com isso. Mas uma coisa que eu fazia é forçar. Ficar pensando sempre numa solução. Durante anos eu ficava pensando, até que eu cheguei hoje com essa doença amadurecida. Porque existem tem estágios dessa doença. Assim, não vou citar 1, 2 e 3, mas, por exemplo, pelo que eu percebo, eu tenho lido em alguns grupos, a pessoa sofre muito com suas frustrações e o principal motivo desse sofrimento é porque não tem apoio, em parte. Para as outras pessoas, a gente é insensível, egoísta e muitas vezes retardado. Isso é tratado como retardo mental para as pessoas que não entendem o que é isso. Mas não é nada disso. Pelo contrário, nós, quem tem o espectro autismo, é o que mais tem capacidade de desenvolver uma alta inteligência, por exemplo, porque nós temos assuntos específicos, entendeu? E eu estou numa fase, assim, eu tinha uma fase que eu queria saber tudo sobre a Guerra Mundial. Não sobre a Guerra Mundial, Hitler. Eu queria saber tudo. Porque eu não acreditava como que um cara podia fazer tudo aquilo. Eu achava mentira, tudo. Aí eu perdi o interesse por isso já. Assim, perdi faz pouco tempo. Não, faz bastante tempo que eu perdi. Minha família, meus primos lutaram na Segunda Guerra Mundial e tal. Mas esse é um interesse específico. Ninguém conseguia explicar o interesse que eu tinha nisso. Não era... Assim, eu via e comprava. Comprava uma revista, pá. É sempre assim. Aí depois que eu descobri essa doença, assim, eu fiquei meio estático quando ela falou que eu tinha isso, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque eu falei, porra, finalmente eu vou saber o que eu tenho, como que eu vou lidar com isso. Então, a primeira coisa que eu pensei é, sei lá, ficar bravo, ficar triste, ficar alegre. Foram vários sentimentos dentro de mim. Então o que eu fiz? Em vez de ficar choramingando pelo canto, e sim, eu estou criticando as pessoas que não conseguem. É difícil, mas vocês têm que fazer uma forcinha. Eu fui saber mais sobre a doença. Não li especificamente sobre a doença, porque eu acredito que para a gente chegar no fundo do buraco, você tem que cavar primeiro, mas antes você tem que fazer um estudo como que você vai cavar.
para não desmoronar o chão ao seu redor. Então, o meu plano, o que eu estou fazendo agora, é estudar. Eu peguei gosto por cérebros, neurologia, neurociência. Três assuntos, para falar a verdade. É neurologia, neurociência, psicologia, a parte de psicologia bem profunda mesmo, e dedução, que é uma coisa que eu me interesso, mas isso aí é mais hobby, assim, que eu acho. Os outros dois eu quero levar mais a sério, assim. Eu pesquisei sobre teoria da mente, pistas não verbais, como que funciona seu cérebro, como que faz, assim. Porque essa doença tem uma particularidade única, assim, sabe? Porque, por exemplo, como que eu vou explicar pra vocês? Três personagens que estão por aí que podem dar um exemplo melhor do Asperger, por exemplo. Spock, Star Trek, Dexter, quem mais? Eu ia falar o terceiro, só que acabei esquecendo. Spock por quê? Porque muitas vezes, eu particularmente, eu não consigo interpretar os sentimentos das pessoas. Alguns sentimentos, que é muito interessante. Porque o amor, por exemplo, pra mim, eu me entrego totalmente, assim. É o soco na cara de todo mundo, assim, o amor. E é do meu também, assim. Isso é uma coisa que é até chata, assim, porque eu me entrego. Eu queria ser mais analítico, mais lógico, assim. Mas os outros sentimentos eu já não vejo tanto problema, assim, entendeu? Eu sempre tento encarar eles de uma maneira lógica, assim. O que aconteceu, por quê, Eu tenho bastante amiga, né? E quando elas vêm pedir ajuda e elas falam os problemas delas, já tem uma ficha na minha cabeça sabendo o que tem que fazer, entendeu? Mas, por exemplo, eu não consigo sentir a dor delas. Quando alguém morre, por exemplo, eu não consigo sentir o luto. Não consigo. É muito difícil pra mim. Mas não que isso seja prejudicial, porque... Desculpa. Um pouco de ausência de sentimento é bom. É bom. Mas não é recomendado, assim. É recomendado com quem saiba fazer isso. Com quem saiba administrar essa explosão que fica dentro. Porque quando você admite que você não vai sentir nada, você vai estar matando uma parte sua. E eu já nasci com essa parte meio com falha, assim. Então, não tem tanto problema pra mim administrar isso. E o que é mais complicado é que a gente quer em vão que as pessoas entendam a gente. A gente quer viver em paz, assim, sabe? Síndrome de, sei lá, Hulk, por exemplo. Entendeu? Ele quer ser deixado em paz. É a mesma coisa, a gente quer ser deixado em paz, só que a gente quer ter os nossos próprios guias, entendeu? A gente quer ser próprios guias, só que muitas vezes a gente não consegue fazer isso. E acaba entrando em choque com a pessoa que, na verdade, está nos ajudando. Ou não, tem pessoas que não ajudam em nada, não servem para dar um apoio nenhum. Muitas pessoas são assim, mas também tem uma parte que quer ajudar e não sabe como ajudar a gente. Como que vai fazer? Como que vai lidar com ele? Assim, é um ser estranho. E eu concordo que a gente é muito estranho. A gente tem coisas que, ao ver da sociedade, não dá. Não dá. Não é uma coisa... nós vivemos numa sociedade tradicional e conservadora. Por exemplo, gays, por exemplo, homossexuais. Não adianta eles forçarem respeito, eles induzirem uma ideia que o mundo, pelo menos o Brasil, não está preparado para isso, porque a gente é conservador, entendeu? Precisava ter mais uma reeducação, assim, de tudo, sabe?
para a gente entender que mundo a gente vive, por exemplo. Eu aprendi, assim, eu tinha muito preconceito. Eu também era moleque, ficava chamando os moleques de viado, essas coisas. Mas quando eu cresci, fazer faculdade, eu tive que lidar com essas pessoas. E aí foi o choque, falei, nossa, não é nada demais. Não é nada demais. Elas são ótimas pessoas. Eu me lembro de todos eles, assim. São ótimas pessoas. Bom, voltando a um ponto do autismo. O que mais? Eu falei já a ausência de sentimentos, para esse interesses específicos e fortes, assim. Mas o meu, assim, eu tenho uma coisa, não sei se é igual, porque eu nunca conheci alguém igual a mim, assim, sabe? Mas, por exemplo, a imagem, assim, eu já consigo encarar nos olhos uma pessoa. Quando eu era pequeno, eu não conseguia. Eu achava que eu devia desviar o olhar, mas eu achava que era falta de respeito olhar nos olhos. Assim, eu achava que era errado, mas hoje eu já consigo olhar nos olhos. E tem uma coisa interessante de olhar nos olhos. Por exemplo, vocês sabem que todos nós somos animais. Então, o que os animais fazem quando vão intimidar um inimigo? Eles olham nos olhos e mostram os dentes. Claro que nós não podemos mostrar os dentes. Mas, por exemplo, uma dica: isso evita assalto. Quando você vê uma pessoa, você não ande de cabeça baixa, olhando dos lados, assim, você olha nos olhos dela, mas não fique encarando. Encarar, que eu digo, é ficar... Ela passa entre você, você fica olhando. Não, um olhar nos olhos de 3 segundos, no mínimo. Você olha, pá, o que vai acontecer? Quando eu olhar para a pessoa, a outra pessoa vai receber a informação que eu estou olhando para ela, mas não de forma desrespeitosa. O sistema dela vai encarar como um alerta, por exemplo. Não que você não possa mexer com a pessoa, entendeu? Não que ela vai mexer com você, mas seu cérebro primitivo... Deixa eu explicar. O nosso cérebro, não quer dizer que o nosso cérebro é primitivo, mas a parte animal que tem dentro da gente, todos nós temos essa parte animal, vai responder a esse chamado. Isso em outro vídeo eu vou explicar o que eu penso sobre essa natureza animal que nós temos. Bom, fugi um pouco do assunto, mas... Então, eu vou começar a contar as minhas... Como que eu penso, assim, sabe? Por exemplo, quando alguém me pergunta sobre qualquer coisa, eu sou um Google Images, sabe? As imagens vêm como referência. Você fala, por exemplo, por exemplo, aquele ator, Selton Mello. Se pergunta, aquele Selton Mello, pá. Eu vou buscar eu não vou lembrar da pessoa, por exemplo. Eu vou buscar os filmes dele, vou buscar referências, vou buscar fisionomia, vai indo, vai preenchendo, até eu descobrir o nome do sujeito. É assim que eu funciono, entendeu? E eu sou muito agradecido por ter dado essa amadurecida. Então, porque eu passo por uma pessoa normal. Quer dizer, quem tem essa síndrome passa por pessoas normais. Não são autistas clássicos que tem alguma... Não sei, a deficiência seria alguma dificuldade maior de se expressar. Uns não falam. Então, eles são mais difíceis de lidar, assim. E um autista clássico, por exemplo, não pode reconhecer um que tem Asperger como eu. E nem eu. A gente reconhece. A gente já tem uma visão maior. Só que a gente tem particularidades muito íntimas, assim, sabe? Forma de pensar, forma de agir. É uma coisa muito complexa e muito interessante. Porque essa doença ela está se popularizando.
e está tendo um destaque maior, assim. Já teve algum destaque, eu não vi a novela, mas teve um destaque de uma autista na novela. Uns amigos meus viram, mas eu não consigo engolir. Mas é isso. Pro primeiro vídeo, esse aqui foi uma apresentação. Meu nome é Sérgio. Eu ainda vou começar a postar minhas poesias ainda, mas esse vai ser o primeiro vídeo de muitos. Muito obrigado. Até logo.